Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Ó, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que esteja aqui, de cada um que assista esse vídeo. Ó, Senhor Jesus, de todos os irmãos também que não puderam vir, que o Senhor possa estar visitando e abençoando a vida de cada um, Senhor. E trabalhando, Senhor, naquilo que mais precisa. Ó, Senhor Jesus, consertando todas as áreas da vida dos irmãos, em seus lares. Ó, Senhor, na área conjugal. Ó, Senhor Jesus, no relacionamento com os filhos, na área profissional, no trabalho. Ó, Senhor Jesus, que seríamos de nós se não fosse a sua misericórdia, Senhor. O teste de ácido do novo homem no lar e no trabalho. Antes da gente começar a falar desse tema, eu quero fazer aqui uma dinâmicazinha com os irmãos. A gente ganhou um pezinho de uva, né? Aí a gente tá lá lutando com ele, até que esse ano ele conseguiu produzir alguma coisa, né? Essa uva aqui, ela foi tirada ainda prematuramente, né? Ainda não estava no ponto não, mas aí a gente tirou para trazer como exemplo, né? Então isso aqui foi colhido lá em casa. Os outros cachos ainda estão lá. E aqui também tem uma maçã. Estamos falando aqui de 2 frutos, né? O Alan vai projetar aí a imagem de hoje de manhã. Antes de vir para a reunião, uns minutinhos antes, a gente parou só para tirar uma foto lá, né? E aí, diante disso, eu quero ofertar alguma coisa aqui para os irmãos. Aqui era eu e o Caô, lá no pezinho de uva. Essa aqui já tinha sido tirada, ainda tem outros lá que estão desenvolvendo, né? E aí, eu quero ofertar algo aqui para os irmãos. Como a uva ainda não estava no ponto para ser colhida, eu peguei uma maçã para poder representar. Só para os irmãos terem a noção da representação do que eu quero falar. A maçã está limpa, viu? Porque eu cortei agora de manhã, ela começa a amarelar um pouquinho, depois se corta, né? Vai oxidando, né? Ela está no ponto de comer. Os irmãos que tiverem à vontade podem vir aqui, pegar aqui, escolher o que você quer. Eu vou pegar uma aqui também. Eu vou também. Pode escolher o que vocês quiserem aí. A uva ainda não está no ponto não. Boa. Pode vir aqui. Tem para todo mundo. É simples, é humilde, mas é de coração. Pode ficar à vontade. Ela não está no ponto ainda não, mas pode experimentar. Nós experimentamos a primícia, minha irmã. Você vê que ela é ácida. Isso aqui é da primícia, a primeira colhida mesmo. É só uma levar de casa, a maçã não. Mas a maçã é só para representar. Entendeu? Quer pegar? Pode pegar aqui. Fica à vontade. Interessante. Eu vou pegar para ele. Pode pegar, meu. Pode ficar à vontade. Olha só. Eu coloquei aqui à disposição dos irmãos, tinha 3 pratos. Um aqui representando o fruto, um outro com o fruto já cortado, um fruto bom, no ponto de comer, e um outro cheio de ninguém veio aqui pegar semente, né? Ninguém teve coragem de pegar uma semente. E é em cima disso que eu quero falar hoje. Semente de maçã. Semente da maçã que foi cortada. É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Não foi de maldade. Todos os irmãos pegou o que? O fruto, por quê? É mais prático, está pronto, né? Só pegar e comer. Desfrutar. Mas, o que vale mais para vocês? O fruto ou a semente? A semente tem um valor bem superior ao fruto. E muitas vezes nós não damos valor à semente. Por que nós não damos valor à semente? É que é trabalho. Você tem que podar, você tem que adubar, você tem que aguar. É que é tempo. Não é você colocar a semente no chão e colher o fruto na mesma hora. E nós estamos acostumados a querer tudo imediatamente, pronto. Pegar o algo pronto na mesma hora. Então eu quero trazer esse exemplo para a aplicação da palavra no lar.
Muitas vezes nós perdemos tempo da nossa vida fazendo comparações. Você olha o fruto de alguém, não estou falando desse aqui, estou falando aqui do fruto colhendo, está colhendo fruto. Às vezes você olha aqui para o casamento do irmão Manuel e da irmã Silvani, mas eles vêm lutando há muitos anos, sofrendo, sendo poldado, né? Sofrendo por tempo sem água no casamento dele, muito ácido, tempo sem chuva, tempo de seca, tempo sem adubo. Mas quando vocês olham eles, quantos anos tem de casado, irmãos? De 1º de novembro, 39. 39 anos, eu não tenho excelente vida. Mas olhar para o casamento dos dois, estou usando os dois como exemplo porque é o que está aqui próximo. Olhar para o casamento dos dois e falar bem assim, nossa, eu queria ter essas condições, andar no carro bom, viajar quando eu quiser. O irmão Manuel casado com a irmã que nem se exalta, não fala palavrão, né? Que lindo o casamento deles, mas passar pelo que eles passaram junto, ninguém quer. Pegar a semente, plantar e passar por todas as dificuldades, ninguém quer. Mas colher o fruto do que eles estão hoje, todo mundo quer meter a mão e colher o fruto. E na nossa casa, no nosso lar, muitas vezes nós praticamos isso. A gente olha para a vida do vizinho, para a vida do próximo, para a vida do irmão, para a vida de alguém que a gente acha um exemplo, quer colher o mesmo fruto, mas não quer passar pelas mesmas situações, não quer passar pelo mesmo processo que as pessoas passam. Nós somos muito imediatistas. E o Senhor, tudo que o Senhor quer nos dar é a semente. Porque a semente, se você cuidar e cultivar, vai te gerar muitos frutos. E a gente às vezes fica morrendo por um fruto só, sendo que aquela semente vai te dar frutos infinitamente. Você colheu um, vai colher outro, vai vir a época de colher mais, é só cuidar, cultivar. Entenderam? Então esse exemplo aqui que eu quero trazer, nós vamos aplicar na palavra hoje. Deu para entender um pouco, né, a noção? A dinâmica? Eu sei que não é maldade de ninguém. E também não é maldade do nosso colega de trabalho, do nosso vizinho, de um parente, que às vezes está querendo colher um fruto que ele ainda não plantou. Não é maldade. É o desejo de querer pular os processos, pular as etapas. E muitas vezes no lar, quando algo não está bem, as pessoas já pensam logo: não quero isso daqui. Não tem água, não tem adubo nesse lugar, né? E o cultivar e o trabalhar, o depender de Deus, o colocar Deus na situação, não é fácil. Não. Né? Então eu quero trazer aqui uma história para os irmãos. Não é o João daqui não, o Joãozinho é um João, que seja eu, que seja você, que seja qualquer um de nós, né? Depois nós vamos entrar em Colossenses 3, 17 a 21. Eu vou falar sobre um cara chamado João. Você pode se identificar como esse João. Você pode se ver nesse João. Homem ou mulher. Ou vai ser o João ou vai ser a Joana, né? Vocês vão poder se ver nessa pessoa aqui agora. Havia um homem chamado João, conhecido no bairro como um homem de opinião muito forte. Alguma vez na sua vida você já foi de opinião muito forte? Trabalhava muito, falava alto, achava que tudo tinha que ser do seu jeito, do jeito dele. Alguma vez você já foi assim? Se exaltou? Aumentou seu tom de voz? Achava que tudo tinha que ser do seu jeito, que você estava certo e que o mundo todo tinha que se moldar à sua realidade, ao que você achava? Se você fosse identificando nesse João, vamos parar para refletir um pouco. Se algo dava errado em casa, dizia logo: a culpa é da minha esposa, ela não me entende. Ele nunca assumia a culpa das coisas, sempre colocava a culpa nas outras pessoas. Se os filhos se afastavam, murmurava: esses meninos não valorizam nada. Vocês já conheceram alguém assim? Parecendo esse João? João não percebia que o problema não estava nos outros, estava nele mesmo. Ele queria respeito, mas não semeava amor. Queria ser ouvido, mas não queria ouvir. Em casa, o silêncio era pesado. No trabalho, as pessoas o evitavam. E quando se via sozinho, João dizia:
Pelo menos eu tenho a mim mesmo. Mas no fundo, ele não tinha nem paz. À noite, deitava-se, pensando nos erros do dia e nas palavras duras que dizia sem pensar. Ele era um típico homem velho, dominado pelo orgulho, querendo sempre ter razão. Vocês já viram alguém ou já se identificou em algum desses quesitos? Agora vamos falar sobre Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um encontro com a verdade. Vamos ver aqui João se encontrando com a verdade. Até que um dia, num culto simples de domingo, a palavra falava sobre Efésios 5:25. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. João, pela primeira vez, ouviu como se o próprio Deus falasse com ele. Sentiu que algo dentro dele quebrava. Estava se quebrando. Ele pensou, Cristo se entregou e eu só tenho exigido. Cristo serviu e eu só tenho mandado. Cristo perdoou e eu só tenho acusado. Olha João se arrependendo, se encontrando com a verdade. Quando ele viu que os maridos têm que amar as esposas como Cristo amou a igreja, ele parou para refletir no que Cristo estava fazendo e o que ele estava fazendo e deixando de fazer. Era completamente o oposto. Muitas vezes nós somos esse João que acusa, que não perdoa, né? Que quer ser servido, só quer mandar. E a gente quer só receber o bom, quer receber o fruto, sem cultivar nada de bom em casa. Naquele momento, ele não aguentou, baixou a cabeça e as lágrimas desceram. Primeira vez em muitos anos. Ele orou, Senhor, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu cansei de ser o chefe lá de casa. Quero que tu seja o cabeça da minha vida. Quando a gente quer ser o chefe em casa, quer ser o cabeça em casa, sem ser encabeçado por Cristo, é problema, é confusão. A paz muito difícil vai reinar, porque a paz só vai reinar quando a gente aceita ser encabeçado por Cristo. Amém. Porque a gente tem que ceder. Amém. A gente tem que se arrepender. Amém. Vamos falar agora do nascimento do novo homem. Depois daquele dia, João voltou diferente. Não perfeito, mas transformado. Ele começou a fazer algo que nunca fazia. Começou a ouvir. Muitas vezes a gente é muito rápido para falar. Só que a gente tem que ser mais rápido para ouvir do que para falar. A gente fala tão rápido que a gente nem pensa, né, nas consequências. Pediu perdão à esposa e ela chorou, porque achava que nunca ia ouvir isso dele. Passou a orar com os filhos, ainda que com poucas palavras. Mas já começou, já é um progresso, já é uma mudança, já é uma transformação. Parou de levantar a voz e começou a levantar as mãos para o céu. Aleluia! Nossa, Senhor Jesus. No trabalho, quem antes via João como um homem rude, agora viu um homem de paz. Aleluia! E quando alguém perguntava o que tinha acontecido, ele dizia com um sorriso: eu encontrei o verdadeiro homem dentro de mim. O homem que Cristo quer que eu seja. O velho João morreu e o novo nasceu. Amém. Lá em Colossenses 3:10 fala o seguinte: e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não, Colossenses 3:10. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele era... Calma aí. Uma folha errada. Última parte aqui, né? A nova liderança. Hoje João ainda enfrenta lutas,
depois que esse novo homem nasce, depois que a gente resolve matar o velho homem, enterrar, vai nascer um novo homem dentro de nós, encabeçado por Cristo. Aleluia. Mas esse novo homem ainda vai enfrentar muita luta. Não se engane pensando que depois que você mudar, você começar a refletir a imagem de Cristo, você não vai enfrentar luta não. Você ainda vai enfrentar muita luta. Aí é que vem luta mesmo, aí que vem a aprovação, o ácido do novo homem, que é o tema da nossa palavra, né? Hoje, João ainda enfrenta lutas, mas há uma diferença. Ele não caminha sozinho. Amém. Ele descobriu que ser homem de Deus não é mandar, é servir. Amém. Se você decidiu ser homem de Deus, você não é aquele que manda, você é aquele que serve. Sim. Não é ter controle, é ter comunhão. Amém. A gente não tem que ter o controle da nossa casa, a gente tem que ter comunhão Amém. na nossa casa, para que haja paz. Amém. Não é olhar para trás, é olhar para Cristo. Amém. Muitas vezes, quando a gente se identifica como novo homem, a gente ainda está olhando para o velho homem. Para de olhar para trás, olha para Cristo. Amém. O novo João entendeu que quando Cristo é o cabeça, o lar é saudável, o coração é leve e o trabalho se torna uma adoração. No seu trabalho, você pode adorar a Cristo, ser a imagem de Cristo. Amém. Você pode ser aquela pessoa que leva paz, que leva conforto, que leva segurança no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. 2 Coríntios 5:17. Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas Passaram. passaram. Amém. Águas passadas E não assim movem se alguém está ninguém, em Cristo. né? Amém. Então, não fique rebuscando o seu passado. Amém. Meu nome. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Talvez hoje haja muitos João e Joanas aqui, né? Homens e mulheres que amam, mas não sabem demonstrar. Nós temos que aprender a demonstrar esse amor. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego faz com que a gente não consiga demonstrar esse amor para o próximo, a ponto da pessoa ter confiança em nós, né? Que querem o melhor, mas estão presos ao velho jeito de ser. A boa notícia é que Cristo ainda transforma. Amém. O velho pode morrer e hoje pode nascer um novo cabeçado por Cristo agora mesmo. Não sei se alguém já se identificou com essa história, mas parece que aqui foi falando tudo de mim. Quando eu parei para pensar, por que eu? Para se falar logo de lar, para se falar logo de família, né? E eu já fui bem claro para os irmãos que uma das coisas que eu mais temo é como ser um bom esposo, que eu sei que eu não sou. É como ser um bom pai, que eu também sei que eu não sou. É como ser um bom servo, que eu também sei que eu não sou. E aí eu pude refletir. Se era eu que era para estar na escala da palavra hoje, é porque essa palavra era especialmente para mim, né? Muitas coisas para mim poder me transformar, para mim poder me arrepender, né? Tem muitos medos que nós ainda carregamos. Eu, principalmente, carrego vários, mas nós temos que aprender a confiar e a deixar Cristo ser o cabeça, né? Muitas vezes a gente, com a nossa forma racional, a gente quer encabeçar tudo, quer fazer tudo da nossa maneira. Daqui a pouco a gente entrega para o Senhor, porque a gente não dá mais conta. Quando o Senhor vai começar a agir, dói. E o Senhor vai podar. O Senhor vai tirar algumas coisas. Hoje, quando você vê o pé de uva, a gente precisou pelar ele todinho. Tirar todas as folhas dele. Uma parente da Isabel foi visitar a gente, agora no mês de agosto, não foi, Isabel? Aí ela pegou e falou, olha que lindo pé de uva. Tira todas as folhas nesse mês, no mês de agosto, que vocês vão ter uva. Porque se deixar as folhas, não vai ter uva.
Aí a gente, depois que ela saiu, a gente foi tirar todas as coisas. Deixou pelado, só o raminho dele. Daqui a pouco vai nascer os novos ramos, é onde nasce a uva. Os novos ramos. Se você deixar as folhas lá, ela vai continuar com a folha e não vai nascer a uva. E eu não sabia disso, né? Tem que poldar. E muitas vezes quando você confia no Senhor, porque as coisas estão difíceis, entrega para o Senhor, Ele começa a poldar, tirar amizades antigas, hábitos, não é? E aí, a gente quer que o Senhor, opa, deixa essa folha aí, Senhor. Quer tomar das mãos do Senhor de novo. Quer voltar a ter aquelas amizades que nos conduziam a maus caminhos. Quer voltar a ter hábitos do velho homem. E ainda quer olhar com ira, com rancor, com as coisas que a gente quer as coisas do nosso jeito. Que a gente possa se arrepender e confiar genuinamente no Senhor. Porque tudo que Ele está poldando na sua vida é porque é necessário para que haja frutos no seu lar. Todos nós queremos colher bons frutos no lar. Então vamos confiar no Senhor. Tudo que Ele tira de você não é em vão, é porque é preciso. No final de semana passada, o irmão do irmão Manuel estava aqui, né? E aí ele falando comigo sobre como cultivar, que ele trabalha com uma plantação, né? De acerola, e aí ele falando o que eu tinha que fazer nas plantas lá em casa. Ele falou, não tenha medo de poldar a planta. Não fica com dó. Você está vendo ela cheia de folha, não fica com dó. Por quê? Você precisa poldar a planta para que ela tenha energia para os frutos dela. Né? E aí eu começando a entender, para ele trabalha há quanto tempo nessa área? 34 anos. Ele tem propriedade para falar disso. Né? Aí ele falou, você tem que tirar o galho ladrão. O que é o galho ladrão? É aquele galho que está lá, verde, bonito, cheio de folha, mas não produz fruto. Então você tem que tirar o galho ladrão, porque ele suga toda a energia da planta. A energia que a planta poderia estar mandando para o fruto, para crescer um fruto maior, bonito, saudável, o galho ladrão está puxando essa energia, que a planta tem que manter ele vivo. Então a gente tem que fazer o quê? Poldar o galho ladrão. E muitas vezes a gente não quer poldar os galhos ladrões da nossa vida, porque está sugando a energia do fruto do seu lar, com seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho. Não tenha dó de poldar o galho ladrão, que suga toda a sua energia. Eu achei interessante a colocação dele. Sim. Né? Vamos lá. O homem que tem Cristo como cabeça reflete seu caráter em todas as áreas da vida. Se Cristo é seu cabeça, vai refletir o seu caráter no seu lar, no amor, na paternidade e no trabalho. Amém? Isso só quando Cristo for o cabeça. Amém? O fim da autonomia conjugal. Lá em Efésios 5:21 fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso casamento cristão, a gente quer agir de uma forma diferente. O casamento cristão, ele não é uma sociedade de dois eus. A gente parece que está juntando duas pessoas que cada um está cheio de si. Ninguém quer ceder. Né? E o casamento cristão não é isso. Não é uma sociedade de dois eus. Mas é uma união sobre a liderança de Cristo. Quando for uma união onde você vai aprender a renunciar, para você ter um bom lar, um bom casamento, você tem que aprender a aplicar a palavra renúncia. Você tem que renunciar tanto. A gente quer só receber. Quer que o outro renuncie, mas quem tem que renunciar somos nós. E o homem, como cabeça da família, ele vai ter que ter sabedoria para manter esse equilíbrio, para ser encabeçado por Cristo, para poder encabeçar o seu lar. Se nós formos encabeçar o lar com a nossa natureza humana, vai dar ruim. Vai dar ruim. O homem é cheio de orgulho. O ego dele é muito forte. Ele é cheio de razão. Ele quer dominar, e pelo fato de dominar, ele quer comandar. Só que o Senhor fala que a gente tem que o quê? Servir. Nós temos que renunciar. Oh, Senhor Jesus.
A autonomia cede lugar à mútua submissão no amor e no temor ao Senhor. Amém. Então essa questão da autonomia, você vai perder toda a sua autonomia na questão conjugal, né? E vai ceder lugar à submissão e ao temor ao Senhor. Salomão fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amém. O que é o temor a Deus? Você tem que seguir a cartilha. Tudo que o Senhor nos pede para fazer, né? Então nós temos que agir com sabedoria no nosso lar. O homem não governa para dominar, mas ele governa para servir. Você tem que servir no seu lar. A mulher não se submete por fraqueza, mas por fé. Sim. A mulher ela só começa a ser submissa, não porque ela é fraca, por fé, por confiar, né? O casal caminha unido sobre uma única vontade, a vontade de Cristo. E muitas vezes a gente quer, nós fazemos muitos planos, mas nos nossos planos a gente acaba não envolvendo Cristo, não colocando a vontade de Cristo. Todos nós temos sonhos, e para realizar nossos sonhos, primeiro nós temos que colocar a vontade de Cristo. Se a vontade de Cristo estiver em primeiro lugar no seu lar, pode ter certeza que tem tudo para dar certo, né? Dificilmente um lar vai dar errado se a vontade de Cristo estiver em primeiro lugar. Efésios 5:25 fala o seguinte: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Então, não basta a gente amar a nossa esposa, a gente tem que se entregar por ela. Nós temos um grande exemplo que é Cristo. A submissão voluntária da esposa. O que é a submissão voluntária da esposa? É uma expressão de confiança na liderança espiritual do marido. Se ainda não existe uma submissão voluntária da esposa, é porque ainda não existe essa confiança. E muitas vezes no nosso modo rude de agir, a gente quer essa submissão, à força. Mas isso é uma conquista, né? Quando você conquista a confiança, aí você vai ter a submissão. Qual mulher vai ser submissa ao homem que ela não confia? A igreja é submissa a Cristo por quê? Porque ela confia, porque ele se entrega à igreja. Não é inferioridade, mas é harmonia de papéis. Reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Agora, o amor sacrificial do marido. O marido que ama, ele precisa fazer muito sacrifício, né? É o modelo supremo de liderança, amar até o sacrifício. Então, se você ama, você chega até o ponto de se sacrificar pela sua família, sacrificar suas vontades, sacrificar seus desejos, sacrificar seus sonhos, seus projetos. Por quê? Porque agora existe algo maior, uma família dependendo de você. O marido protege, guia, edifica o lar pelo exemplo. Então nós temos que ser o grande modelo dentro de casa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também quando a gente fala dos filhos, né? Ele não impõe respeito, mas inspira respeito com o seu caráter piedoso. Muitas vezes a gente quer impor respeito, mas a gente não tem que impor, a gente tem que inspirar pelo nosso caráter piedoso. O amor do marido deve ser tão profundo, essa parte aqui eu achei muito interessante. O amor do marido deve ser tão profundo que a esposa encontre descanso em sua presença e segurança na sua liderança, né? Quando sua esposa encontrar descanso na sua presença e segurança na sua liderança, pode ter certeza que ela vai ser completamente submissa. Por quê? Porque ela confia.
Se ainda não há essa submissão, existem algumas coisas que tem que ser trabalhadas, né? Nós temos o nosso modelo. Qual o modelo? Cristo, né? Nós conseguimos encontrar esse descanso no Senhor, mesmo diante de todos os problemas que nós enfrentamos na vida. Problemas financeiros, problemas pessoais, problemas de saúde. A gente sempre recorre a quem? Cristo. Por quê? Porque a gente tem descanso. Nós temos descanso na presença dele. Nós temos segurança com ele, né? Então nós temos que ser esse modelo na nossa casa. Filhos, aqui todos, acho que praticamente todos, né, se encontram. Vocês se encontram na situação de filhos? Alguns não estão com os pais mais vivos, mas são filhos, né? Então sabe o que é o comportamento, qual o proceder de um filho. E de pai? Acho que todos aqui praticamente se encontram na condição de pais, pai e mãe, né? Então a gente tem que refletir esse comportamento na condição de pai também. E chefe do lar? Na ausência do marido, quem é que governa o lar? A esposa. Só que o marido pode governar sozinho? Não. É um conjunto, é uma unidade. É os dois juntos governando o lar. E precisa haver diálogo. Se não há diálogo, como é que vai haver união? Unidade, perdão. A unidade só vai haver quando houver diálogo. Vocês já viram o filho que testa o pai e a mãe? Ele vai lá na mãe, pede, a mãe falou não. Aí ele vai aonde? O pai. Aí o casamento não existe unidade, não existe diálogo. Aí o pai vai e diz sim. Aí já começa o atrito em casa. Por quê? Falta de diálogo. O diálogo traz a unidade, fazer com que os dois sejam um, né? Então vamos lá. Filhos que obedecem e pais que cuidam com amor. Efésios 6, de 1 a 5, né? Fala o quê? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. A obediência dos filhos nasce no exemplo dos pais. Muitas vezes os pais querem a obediência do filho, mas não dão o exemplo, né? Mas discute na frente dos filhos, mas praticam coisas erradas na frente dos filhos e depois quer que os filhos façam a coisa certa. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tem um ditado popular que fala o seguinte, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Você tem que ser exemplo no seu lar. Você tem que ser íntegro, tem que ser honesto, tem que ser submisso, tem que respeitar. Como é que você quer o respeito do seu filho se você não respeita? Ele vê você desrespeitando os outros. Então, os filhos, a obediência dos filhos nasce no exemplo dos pais. E tem muitas coisas que nós ainda temos que corrigir, né? Porque a gente não nasceu sabendo ser pai. A gente vai aprendendo um dia de cada vez, um passo de cada vez. Opa, hoje eu fiz isso que não deveria ter feito. Há tempo de me arrepender, conversar, mostrar para os meus filhos que eu errei e consertar o meu caminho. Como? Não errando mais. Quando meu filho perceber que eu reconheci que eu errei e já não faço mais aquilo, ele vai falar: epa, olha, meu pai se arrependeu e mudou o caminho. Vai ser um exemplo. O pai deve corrigir com amor e não com ira. Muitas vezes o pai vai começar a corrigir e a ira toma conta dele e aí ele perde o controle daquela correção. Então tem que corrigir com amor. Mas corrigir com amor não significa que você não vai pegar a vara da disciplina, né? Corrigir isso também é amor, é colocar o filho no bom caminho, né? Mas tudo com limite e tudo sendo encabeçado pelo Senhor, né? O novo homem ensina seus filhos o caminho do Senhor, não apenas o caminho da vida. Muitas vezes a gente perde tanto tempo querendo ensinar o filho a ter sucesso, né? A alcançar, virar um bom profissional, né? Que a gente acaba esquecendo de ensinar o caminho do Senhor. Nós temos que ensinar o caminho da vida,
e também temos que ensinar o caminho do Senhor. Não adianta você ensinar só um. Você ensina só o caminho do Senhor e o menino não sabe nem ser um profissional, não sabe. Você tem que ensinar os dois caminhos, né? E tem uma agora que é espetacular. O lar se torna um ambiente de discipulado, não apenas de convívio. Quantas vezes o nosso lar é um ambiente só de convívio? Ele tem que ser um caminho, um ambiente de discipulado. É um ambiente de comunhão. Sim. É um ambiente de diálogo. Sim. Né? Você tem que ter diálogo com sua esposa? A esposa tem que ter diálogo com o marido? Sim. Tem. Mas também tem que ter diálogo com quem? Os filhos. Sim. Você quer colher bons frutos dos seus filhos? Tem que ter diálogo. Você tem que ter unidade com eles também. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser modelo. Mas que modelo é esse? Primeiro você tem que seguir o modelo de Cristo. Você já tem um modelo a seguir. Você tem que ser encabeçado por Cristo. Amém. Oh Senhor Jesus. O amor e a disciplina andam juntos. O amor e a disciplina não andam separados. Eles andam juntos, refletindo o coração do Pai Celestial. O novo homem no trabalho. Então não adianta, tem que ser um novo homem na questão conjugal, no lar, no relacionamento com os filhos e no trabalho. Muitas vezes no nosso trabalho a gente acaba pecando muito. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Nós estamos no trabalho também para servir, para refletir a imagem de Cristo. Bem, o novo homem entende que o seu trabalho também é um ministério e não apenas um meio de sustento. No seu trabalho você também pode ser a imagem e a semelhança de Cristo. Amém. Você tem que ser um modelo, um exemplo, né? E não apenas um ambiente de tirar o sustento. Por quê? Porque no seu trabalho você está lidando com todo tipo de pessoa. É lá mesmo que você tem que testificar. Testificar o quê? Um trabalho com excelência e honestidade. Isso é um perfil de um novo homem. Ele trabalha com excelência e honestidade, com respeito aos líderes e colegas. Ser exemplo de integridade e humildade. Ver Cristo como seu verdadeiro chefe. Às vezes a gente fica preso àquela figura humana que é o nosso chefe, só que a gente tem que ver Cristo como nosso verdadeiro chefe. Não a figura humana como se fosse Cristo, mas Cristo como seu verdadeiro chefe. Por quê? Lá em Colossenses 3:23 nós falamos: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Porque você está servindo todo mundo como se você estivesse servindo a Cristo com excelência. Porque agora você é um modelo. Isso, quando você começa a agir dessa forma, você está exalando bom perfume, bom aroma do Senhor. Com excelência, com honestidade, como modelo, como exemplo. Aí eu chego no meu serviço, eu sou o último a chegar e o primeiro a querer sair. O primeiro a inventar desculpa, a não querer fazer as coisas, a reclamar, a murmurar. Esse é o modelo? Esse é o que está servindo a Cristo? Não. Tudo nós temos que fazer com excelência, como ao Senhor. Por mais simples que seja, nós temos que fazer como ao Senhor. Na leitura do livro, na semana passada ou foi na retrasada? Que tratou sobre isso, né? E aí o irmão trouxe até um modelo, né? Que se você, ele é da mecânica, né? O mesmo zelo e carinho que você vai ter com um carro novo, na hora de consertar, você também tem que ter com um carro velho. Amém. O mesmo zelo, dedicação e carinho que você vai fazer numa tarefa de confiança, você também vai fazer uma tarefa simples, até o limpar o chão, até o tirar a poeira, você tem que fazer com o mesmo amor. Porque tudo você está fazendo como se estivesse fazendo para Cristo. E às vezes a gente faz as coisas de forma tão desleixada, né? A gente serve de forma tão rude, né? Que jamais queríamos que os outros nos servissem da mesma forma que nós estamos servindo. Então nós temos que servir com excelência. O homem que serve no trabalho ao Senhor
Ele leva o perfume de Cristo aonde quer que ele vai, né? E nós temos que servir com excelência. Eu quero só finalizar aqui a leitura dos versículos que nós percorreríamos, né? Que traz toda essa situação, toda essa história do João, todos esses quesitos do novo homem no lar, em relação à questão conjugal, ao relacionamento com os filhos, sim, e a postura desse homem no trabalho, e onde quer que ele esteja, que foi os nossos versículos base, né? Lá em Colossenses 3, 16 a 25. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela não tem que ser hóspede, ela tem que o quê? Habitar. Hóspede, ele vai lá, dorme uma noite e sai. Quando nós estamos viajando, nós vamos ser hóspede, né? Num hotel, numa pousada, dorme só uma noite, você não quer nem saber como está lá que você vai embora. Mas quando você habita, você molda aquilo da sua maneira. Então, que habite dentro de nós, ricamente, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, até a forma como a gente fala no nosso serviço, a gente tem que falar de uma forma digna a honrar o nome do Senhor, né? Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não trateis com amargura. Tudo batendo de encontro, né? Filhos, em tudo obedeceis a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Servos, nós somos servos do nosso serviço, né? Obedecei em tudo aos vossos senhores, ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de tudo para o Senhor, como para o Senhor e não para o homem. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Rico, né, irmãos? Muitas vezes a gente pratica a injustiça e não quer receber a injustiça. O Senhor não quer saber quem você é. Se você fez injustiça, você vai receber injustiça. Ele não faz acepção. Seja simples, seja grande, né? Seja poderoso, seja um desconhecido. Então, tudo que nós fizermos no nosso lar, nos nossos filhos, no nosso trabalho, temos que fazer como se fosse a Cristo, servindo de todo o coração, com amor, com humildade. Nós temos que abandonar o nosso ego, temos que, o velho homem já morreu? Não olhe para trás, não olhe para trás, olhe para Cristo, né? Não olhe para trás. Seus hábitos do velho homem já se passaram. Amém. Né? Amém, irmãos.